Muito boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 11 de julho de 2021, são 20 horas em São Paulo. Começando mais uma live, eu e o Thales, para podermos trazer para vocês a paz, equilíbrio, harmonia para a nossa live de hoje. Boa noite, Elka. A Elka já manda o coraçãozinho, ela nem consta como vendo. Parabéns, Elka. Que todos sejam assim daqui para frente. Muito bem, boa noite, Silvana, boa noite, Luiz, boa noite, Reinaldo, boa noite, Denise Borges. Muito bem, boa noite, Cláudio Rodrigues. Boa noite, Michele. Michele chegou cedo hoje, olha lá. Bem em ponto. Muito bem, Michele. Joaquim Quezada, boa noite. Marissônia Mota. Marta Bolsas, muito bom, dona Marta. Vivi Evangelista, seja muito bem-vinda. Vamos ver aqui, pulei uma porção de gente. Olha lá. Thelma Moraes, boa noite. Lúcia Boba, minha amiga, boa noite. Não, noite não, lá no começo. Noite. Tô brincando, Lúcia. Erro de corretor de texto. Daniel Pereira, boa noite. Henrique Marrado, boa noite. Antônio Márcio, meu querido amigo. Quanto tempo, Antônio Márcio? Seja muito bem-vindo. Isso, Lúcia, isso mesmo. Mari Galvão, minha nora querida, muito boa noite. Dona Ecleia Catarina, seu neto, João Neto, muito boa noite. Muito bom. Boa noite, Ana Paula, boa noite. Grande beijo para a Dona Vera, que ela esteja cada dia melhor. Boa noite, Verinha. Muito bom, muito bom. Boa noite para a Cida Ormonde, que ela mandou lá no começo e a gente pulou. Eu pulei? Boa noite, Cida Ormonde, desculpe. É que o computador você vai apondo aqui, ele vai pulando. Ele vai muito rápido. Vera Lúcia Sargenti, boa noite. Maria Inês Mota. Mara Mota. Opa, equipe Mota em peso. Muito obrigado. Ronaldo Pereira. Cleusa Almeida. Olá, Michele. Muito bem, de prontidão. Vamos ver se a dona de Lourdes aparece hoje. Semana passada ela veio, hein? É, mesmo em Vinhedo, a dona de Lourdes veio semana passada. Cláudia Mirlaza, boa noite. Cláudia Carreira, muito boa noite. Jurandir Zaragoza, muito boa noite. Amanda Feller, muito bem. Seu computador não carregou, deve ser a Verinha, então, né, Verinha? Ana Paula Domingues, muito boa noite de novo. Agora Cida Ormonde, olha lá. Cida Bolsa, seja bem-vinda. Reinaldo e sua equipe, sejam bem-vindos. Ótimo, pessoal. Vocês vão chegando, vão dando seus likes, que já estão dando, eu agradeço imensamente. O Thales também agradece. Hoje a palestra é do Thales, né? Como vocês já viram nos anúncios aí. Pela aí. E nós vamos tocando a nossa vidinha aqui, vamos fazer a nossa prece. Como a nossa palestra de hoje vai ser sobre avaliação, eu vou fazer a prece sobre mentalização, para rimar. Então vamos lá. Permita-me, Mestre Jesus, um exercício de mentalização. Corpo repousado e relaxado, mente tranquila, apronto-me para esta viagem. Vejo-me sossegado, respiro profundamente. Estou saindo em direção a um bosque que mais se mostra à medida que me aproximo. Entro, Mestre Jesus. Altas árvores e o chão verde com flores por todo lado dão-me a sensação muito agradável da natureza. Magníficos os raios do sol por entre os arvoredos. O ar leve e perfumado, invade e purifica os meus pulmões. Respiro. A alegria e a paz penetram-me profundamente, Mestre Jesus. Demoro-me a contemplar esse bosque e a sentir o ambiente de beleza e acolhimento.
Estou livre de qualquer pressão ou problema. Brota-me um sentido de vida mais amplo, uma vontade de trabalhar, de servir e de transmitir aos outros o que carrego por dentro. E assim espero fazer. Agradeço-te, Mestre Jesus, a aventura deste momento. Obrigado por tanta beleza, por tantas energias positivas, por tanta tranquilidade e tanta oportunidade que tenho para meditar, para me concentrar, para me ligar a ti e aos espíritos mensageiros, Mestre Jesus. Permita aos teus mensageiros celestiais estarem conosco neste evangelho virtual. Que possamos, Mestre Jesus, nos ligarmos fraternalmente a todos esses irmãos que estão online conosco, trazendo-nos paz, equilíbrio, harmonia a todos nós. Abraçamo-nos virtualmente uns aos outros, buscando nos reenergizarmos, nos fortalecermos sob o teu nome, sob as tuas bênçãos, Mestre Jesus. Protege-nos, ilumina-nos, agora e sempre, que assim seja. Bom, assim, queridos amigos, nós vamos deixando vocês agora. Vamos cumprimentar os que chegaram agora: Andréa, Márcia Pereira, Ivonete Oliveira, Andréa La Rosa, Dona de Lourdes chegou. Seja bem-vinda, Dona de Lourdes. Como chama sua filha, Michele, que já chegou. Maria Inês Mota, muito boa noite, e assim por diante. Sejam todos bem-vindos conosco. Deixo vocês com o Thales, que vai fazer a palestra de hoje, muito bem preparada, com muito amor e carinho para todos nós. Thales, a palavra é sua, seu microfone está desligado. Bom, boa noite para todos. Agradeço a presença de todos aqui com a gente por mais uma noite, né? Hoje eu quero propor uma coisa para vocês, uma coisa um pouquinho diferente. O tema da nossa palestra chama avaliação, mas esse tema traz uma palavrinha nos bastidores, traz uma palavrinha por trás do conteúdo. E eu quero propor para vocês que vocês descubram qual é essa palavrinha. Eu não vou contar. Eu vou fazer a palestra e no finalzinho eu vou mudar aqui vocês vão continuar me vendo, mas aqui no meu computador eu vou botar o texto da palestra aqui e não vou estar olhando o chat. Então quem já for descobrindo qual que é a palavrinha do tema, coloca aí no chat que eu não vou olhar. No final da nossa palestra, eu volto para o chat e eu vejo quem acertou e eu falo quem acertou. Tá bom? Então prestem atenção para ver quem vai acertar aí no final. O tema é avaliação, mas tem uma palavrinha no fundo. Vamos lá? Então, gente, eu vou começar aqui com o texto. Eu vou ler aqui o texto completo e depois eu vou fazer todos os comentários em cima do texto, tá bom? Então, o texto diz assim: quando tiveres superado graves problemas de relacionamento no grupo das pessoas queridas, não te detenhas na lembrança das aflições e lágrimas que, porventura, tenhas trazido por dentro do próprio coração. Pensa no suporte que os benfeitores da vida maior que te escoraram na travessia de inesperadas perturbações. Quando saíste desse ou daquele acidente, sem calamidades fatais, não te fixes na recordação das fases difíceis de semelhante acontecimento. Reflete no auxílio dos enviados do bem que conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar. Quando vencestes lutas e tentações que te situavam às portas da insanidade ou do suicídio, não te demores na rememoração dos fatos que te impeliam a enganos e alucinações. Medita na dedicação dos amigos espirituais, domiciliados em plano superior, que te evitaram a queda nos despenhadeiros da sombra.
quando varaste o tratamento da saúde comprometida por enfermidade complexa. Não te cristalizes na ideia de doença e sofrimento. Mesmo que ainda esteja nas provas que consideres claramente infelizes, não se fixe em pensamentos de tristeza ou desânimo. Avalia as bênçãos que te ficam no balanço de quaisquer ocorrências e agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece, na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer que Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo, faz por todos nós o que seja melhor. Esse texto veio do espírito Meimei, foi extraído do livro Amizade, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Né? E o que a gente interpreta desse texto aqui? Que a gente tem que colocar a nossa vida na mão de Deus, o nosso caminho, né? A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé no plano espiritual, que já diz no nosso Pai Nosso, quando ele, naquele trecho, seja feita a vossa vontade, a vontade dele, a vontade do Pai Nosso, que guia a nossa vida, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que seja feita a voz de Deus, a voz do nosso Pai, tanto enquanto estivermos na terra encarnados, como quanto estivermos desencarnados no plano espiritual, que é no céu, né? Nós temos que colocar a nossa vida na mão de Deus, né? E a gente tem que ser feliz por isso, né? Deus, na misericórdia divina, ele nos dá a oportunidade da reencarnação e também nos dá a oportunidade do preparo da nossa reencarnação. Então, nós temos as nossas dívidas, né? Apesar de nós não guardarmos na lembrança todo esse planejamento, quando a gente é criança, a gente não lembra que a gente planejou, a gente fez um planejamento. Muito do que nós passamos na Terra, das dificuldades, dos desafios, dos problemas, da perda de algum ente, de algum acidente grave, foi escolha nossa, porque nós nos preparamos para reencarnar e nós temos que abater nossas dívidas do passado. Então, esses obstáculos que são criados, que a vida nos cria, muitos foram nós que escolhemos. E os outros é Deus que coloca para nós. Tudo bem? Isso é combinado entre nós e o plano espiritual na hora da reencarnação. A gente tem lá a nossa lista enorme de dívida. Fala, bom, acho que nessa encarnação dá para pagar aqui essa. Ah, tá bom, como que eu vou fazer para abater essas dívidas aqui? Ah, eu vou passar por isso, eu vou sofrer assim, vou passar isso. Ah, legal, combinado? Você acha que um abate outro? Abate, beleza. Vamos lá reencarnar. É que a gente não lembra, mas a gente já tem aquela noção, né? Porque a gente participou do planejamento. Claro, a gente, quando espírito, assim, num certo nível de evolução, né? Não estou falando daqueles espíritos ali mais degradados que acabam reencarnando compulsoriamente. Ali eles vêm para sofrer toda a encarnação, nem tiveram essa oportunidade. Mas nós, como nos arrependemos e tentamos fazer o bem e buscamos sempre ser resgatados, como já vimos nas outras palestras, como quando estamos no plano espiritual, temos essa oportunidade de nos preparar, né? É isso que a gente fala, vamos nos preparar para reencarnar, né? E o plano espiritual sempre está lá, vai nos ajudar. Ele está sempre ao nosso lado. Os nossos guias, os nossos mentores, os nossos orientadores. Eles estão lá também para criarem as dificuldades para nós nos enfrentarmos. Porque nós combinamos com eles. Vamos passar por esse problema. Quando eu tiver essa idade, isso aqui vai acontecer comigo. Então, ele ajuda a preparar e ajuda você a se recuperar. Tudo bem? Nem sempre nós entendemos, né? Num primeiro momento, os caminhos de Deus.
Algumas vezes, nós fazemos tudo aparentemente certo, mas as coisas não acontecem como a gente deseja, né? Isso às vezes no âmbito profissional, às vezes aquelas pessoas que têm um próprio negócio, que é honesto e que tenta fazer tudo certo e a coisa não dá certo, né? Mas as coisas não vão acontecer como a gente quer. As coisas vão acontecer pela vontade de Deus. Então nós temos que ter essa fé e sermos positivos. É ali que, né, nessa questão da vontade de Deus, que reside nossa principal fé. Em deixar as coisas acontecer conforme a vontade dele. Tá? Mesmo que no momento ali a gente não entende, por que isso aconteceu comigo? Por que será que isso acontece comigo? Acontece porque é vontade de Deus. E às vezes a gente não concorda. Poxa, eu me considero uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço trabalho voluntário e a minha vida só tem obstáculo. Gente, que bom que nós temos muitos obstáculos, porque é aí que nós estamos evoluindo, né? Quando nós superamos esses obstáculos, quando nós superamos esses desafios, essas dificuldades, nós temos que avaliar, e aí entra a questão da palestra aqui, né? A avaliação é esse momento de avaliar o quanto nós aprendemos. Quando a gente passou pela dificuldade, passou pelo desafio, nós temos que parar, dar aquela avaliada, vamos refletir e falar: olha como eu me modifiquei. Ou então, poxa, isso aconteceu na minha vida, tem um propósito, é para eu me modificar. Eu estava passando do limite, né? Eu estava fazendo coisa que realmente não era legal, né? Aquela pessoa corre de carro, anda de carro, está sempre acima do limite, briga no trânsito, sofre um acidente. Cara, é um sinal. Você está extrapolando, não está fazendo as coisas legal. Vamos se modificar? Geralmente as coisas na nossa vida não acontece assim. A gente vai vendo pequenos sinais e a gente não se modifica, a gente ignora, a gente não avalia, a gente não reflete. E aí, de repente, vem a pancada maior, né? Vem a dor maior. É o famoso, não estamos aprendendo no amor, vamos aprender na dor, né? Todo mundo já ouviu isso, né? Mas é nessas dificuldades, gente, que nós precisamos nos modificar. E aí que a gente evolui. Quanto mais dificuldade, quanto mais complexa a dificuldade, mais, entre aspas, a gente vai sofrer. Quando eu digo sofrer, é se esforçar, se dedicar. E é aí que a gente evolui mais. É nas grandes dificuldades que a gente muda realmente a nossa atitude, né? A pandemia que a gente está passando é um grande exemplo disso. Porque muita gente passou por grandes dificuldades, muita gente foi internada, teve que ser entubada, ficou em coma ali entubado, quase morreu, e aí teve oportunidade. Outros perderam entes queridos ali e também passou por grandes dificuldades, né? Essa é a lei de Deus da igualdade. Veja, a lei de Deus de igualdade, ela diz que nós somos iguais perante a Deus, somos todos filhos de Deus, né? Mas tem gente que nasce na favela, tem gente que nasce com uma condição social muito melhor, né? Tem gente que nasce com defeito físico, com alguma deficiência, algum tipo de problema crônico. Aí você fala, pô, mas cadê a igualdade de Deus? A lei de igualdade de Deus existe, mas a gente tem que refletir que não foi Deus que criou a desigualdade social. Não foi Deus que criou a dificuldade. Isso é reflexo do próprio homem. Isso é fruto do próprio homem, né? A lei de Deus é de igualdade, mas a gente está aqui encarnado para pagar o que a gente precisa pagar. Então, alguns precisam pagar essa parte financeira, outros podem nascer com uma condição social um pouco melhor, outros têm que nascer numa condição pior para sentir essas dores aí, né? E Deus também tem uma outra lei, que é a lei da transformação. E essa lei da transformação, muitas vezes, vem através da destruição, das guerras, dos flagelos, de pandemias, de calamidade. Porque nós, seres humanos, na grande maioria das vezes, na grande maioria das pessoas, os seres humanos, aprendemos e evoluímos muito mais na dor. Eu sei, é difícil falar isso, eu não gosto de falar essa coisa, mas é um fato, é uma realidade.
a gente aprende mais e mais rápido na dor, né? Então, a dor é esse instrumento de equilíbrio, ele educa, é um instrumento de educação. A gente se modifica muito mais rápido e com muito mais intensidade, quando eu digo mais rápido, e em maior quantidade com a dor, né? Por quê? Porque ela nos motiva a buscar soluções, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Então, é nessa mudança, nessa dor, que a gente corre atrás para buscar soluções, né? Desculpa o termo da expressão, mas é quando o pessoal fala assim, tá batendo água na bunda, né? Isso é uma expressão bem chula, mas é muito popular, né? Geralmente a gente só se mexe quando a água bate na bunda. Quando a água tá batendo ainda no tornozelo, no joelho, a gente sempre acredita que vai dar. Não, relaxa, ainda vai dar. Aí quando a coisa aperta, que a gente se mexe, é na dor, né? Quando a gente fala de coisa aperta, é a tal da dor, né? Resolver um problema que a gente já conhece é muito mais fácil. Por quê? A gente faz mais rápido, porque a gente já sabe a solução, a gente não tem que buscar a solução. A gente faz quase de forma automática. É quase como trocar uma lâmpada. Queima a lâmpada, você vai e troca. Você já teve um lustre novo que você teve que trocar a lâmpada a primeira vez? Você não sabia nem desmontar o lustre? Ah, você sofreu um pouco mais. Mas na segunda vez, você já ganhou experiência, então foi muito mais fácil, né? Então não é nesse problema, resolver problemas que a gente já sabe, realmente é mais fácil. E essa agilidade que a gente adquire com a experiência pode trazer uma falsa impressão de soberba, né? Por quê? Porque a gente resolve, por exemplo, se eu tenho que trocar uma lâmpada no lustre que eu conheço, eu vou trocar essa lâmpada muito mais rápido do que a pessoa ter que trocar a mesma lâmpada do mesmo lustre, só que ela nunca viu esse lustre na vida. Ela vai tentar entender como funciona o lustre, como é que se desmonta, aonde que a lâmpada é encaixada. Então ela leva muito mais tempo, né? E aí que aparece às vezes a nossa soberba, que a gente vai comparar o nosso trabalho com o trabalho do outro e vai perceber que vai achar que a gente é bonzão. Eu troquei essa lâmpada muito mais rápido. Isso é soberba, né? Porque a gente já tinha uma experiência. Mas não é nessas situações que a gente evolui tanto, né? É quando a gente tem a dificuldade, né? Então, aqui, ó, são os problemas mais difíceis, de maior complexidade, que nós temos por a cabeça e principalmente o coração para trabalhar. Que a gente realiza mais esforço e que é nesses momentos que nós nos modificamos, aprendemos e evoluímos, né? O que a gente tem que guardar, o que a gente tem que avaliar de todos esses obstáculos, de todas essas dificuldades, são as etapas de vitória, né? O conteúdo do aprendizado é muito interessante. Para que a gente guarda esse conteúdo? Para não ter que sofrer de novo, né? Putz, sofri para trocar aquela lâmpada. Já sei eu como é que faz. Já não vou ter tanta essa dificuldade. Então, nós guardamos esse aprendizado para não ter que sofrer tanto, né? Mas a gente não tem que guardar a dificuldade do aprendizado. A gente não tem que repetir aquela dificuldade, mesmo sabendo que com a dificuldade a gente teoricamente evolui mais, mas a gente não tem que passar sofrimento pelo mesmo assunto mais de 2 vezes. Veja, pelo mesmo assunto. Tudo bem? Né? Nós não temos que guardar, por exemplo, o medo de uma situação. Ah, perdi um ente querido na Covid. Ou então um parente meu foi internado, está entubado lá de Covid. Nós não temos que guardar esse medo. Ah, mas eu vi aí nas pesquisas que muita gente que é entubada, infelizmente, acaba vindo a desencarnar. Não, nós não temos que guardar o medo. Nós não temos que guardar o trauma. Nós não temos que guardar a tristeza. Lógico, a gente passa a dificuldade e a gente acaba sentindo. A gente é humano. Eu estou falando que a gente não tem que sentir, que a gente tem que ser insensível. Não é isso. Eu estou falando na hora da gente avaliar e refletir, depois que a coisa já passou, o que a gente guarda conosco e o que a gente esquece, o que a gente despreza, né? A gente tem que guardar a vitória, a conquista, a celebração, a superação e muitas vezes a sobrevivência.
né? Quantas pessoas sofrem um acidente, mas sobrevive? Às vezes até perde alguns movimentos, pensa num acidente de carro, ficou paraplégico, mas sobrevive. Não vai ficar se lamentando, não vai ficar guardando, não. Aquela é a sua nova condição, vamos lá e vamos batalhar naquela nova condição, porque nós sobrevivemos. Podia ter sido pior, nós podíamos ter desencarnado de forma tão súbita, né? Eu fui internado lá por Covid, fui entubado, mas saí, recuperei. Agora estou aqui fazendo um tratamento para recuperar o pulmão, estou fazendo um tratamento aqui para me fortalecer, mas eu sobrevivi e eu sou um vencedor, porque eu venci a Covid. É isso que a gente tem que guardar. Não ficar guardando os momentos que a gente estava lá no hospitalizado, sofrendo. Não. Isso passou, nós enfrentamos esse obstáculo e nós vencemos. Nós somos vencedores. Nós somos sobreviventes, né? Todos nós, independente se você já pegou Covid ou não, se você já se internou, foi internado ou não, se você já tomou vacina ou não, todos nós que estamos aqui ouvindo essa palestra somos sobreviventes da Covid. Já somos vencedores. Nós já estamos vencendo a Covid. Tá? A gente tem que guardar isso com a gente. Não tem que ter medo, né? Lógico, a gente se protege, né? Também não vamos sair aí totalmente desprotegido, não é isso. Mas a gente não tem que ter medo. A gente tem que praticar os atos de segurança e nos guardar, porque nós somos vencedores e sobreviventes, né? É o nosso pensamento que revela os nossos desejos mais íntimos, né? E nós atraímos o que nós pensamos. Isso já é claro. Para muita gente, em muitas religiões, nós sabemos, já está claro para muita gente, independente da religião que o pessoal tenha, que nós atraímos o que nós pensamos. Nós espíritas temos isso muito mais forte, porque nós conhecemos o plano espiritual, nós conhecemos as comunicações do plano, e nós sabemos que nosso pensamento vibra, e que nossas vibrações vão e vêm, né? Tudo que a gente vibra para fora, a gente recebe de vibração para dentro. Tudo bem? Então nós temos que nos disciplinar a termos pensamentos positivos, bons pensamentos, vibrar coisas positivas. É por isso que depois de toda a palestra, nós estamos aqui vibrando pensamentos positivos, vibrando amor, vibrando força, vibrando compaixão pelos esses nossos irmãozinhos que mais precisam, né? Essa é uma forma de caridade. Vibração é doação. Nós temos que vibrar, temos que pensar, temos que doar coisas positivas para os mais necessitados. Não vamos pensar coisa ruim, não vamos vibrar coisa ruim, não vamos, né? Doar coisas ruins para os outros. Não, nós temos que vibrar coisas boas. Por quê? Porque essas vibrações vão e voltam para nós. O universo retribui. Então, nós vibramos coisas positivas e o universo retribui para nós. Tá bom? Quando nós desejamos coisas boas, nós temos que, quando nós desejamos, eu tenho um sonho de conquista, eu desejo conquistar, nós temos que desejar as coisas de forma positiva. Se para conquistar alguma coisa nós precisamos prejudicar alguém, passar alguém para trás, eu desejo um cargo no trabalho, mas eu vou ter que tirar alguém da frente, tá vibrando coisa ruim. Isso é maledicência. E você vibrar isso, essa maledicência vai voltar contra você, vai retornar. Então, a nossa avaliação é, nós temos que guardar dos nossos desafios, nossas dificuldades, as coisas positivas, vibrar nossas conquistas, nossas vitórias, vibrar amor, vibrar coisas positivas, para a gente ter esse retorno, né? Qualquer avaliação, qualquer mentalização, qualquer reflexão ou qualquer pensamento tem que estar sempre positivo, sem nenhum tipo de lamentação. A gente não tem que lembrar e contar para os outros dos nossos sofrimentos. Não é legal a gente falar, nossa, eu estava não sei aonde e passei por essa dificuldade. Isso é ruim.
Porque você está vibrando só com palavras, mas você pode estar só mentalizando para o universo coisas ruins. E isso vai voltar para você. Você não tem que guardar as dificuldades. Lógico, você pode guardar algumas experiências, mas guarde para você para não sofrer novamente. Isso, ok. Mas não exacerbar para o universo. Nossa, passei aquele perrengue. Passou, aprendeu, guarde o positivo, guarde a conquista. Não vibre coisas ruins, tá? O pessoal fala, seu copo tá meio cheio ou meio vazio? O meu copo tá sempre meio cheio. É melhor que seja 100% cheio, mas na dúvida, ele tá sempre meio cheio. Nós temos que ser positivos. Temos que ser felizes com o que nós já temos, felizes com o que nós já conquistamos. Tudo bem? Mesmo em grandes momentos de sofrimento, né, como a perda de um ente, aí nessa situação de Covid, né? Lógico, perdi um ente querido, eu não vou comemorar. Não é isso, né? Nós devemos honrá-los. Nós temos direito ao nosso luto, claro. Nós devemos honrar e respeitar a memória daquele ente querido que se foi. Estou pegando o exemplo da Covid aí, que está muito vivo para nós nesse momento, né? Mas nós temos que lembrar desse ente querido, dos momentos bons, dos momentos que nós fomos felizes ao lado dele, dos momentos que ele nos trouxe felicidade, dos momentos que esse ente querido nos trouxe orgulho e dos momentos que nós levamos orgulho para ele. Aqueles momentos de celebração. Gente, nós somos humanos, certo? É lógico que qualquer ente querido, nós vamos ter aquele momento. Acontece que a gente briga, a gente discorda, às vezes a gente gera algum tipo de conflito, mas não é isso que a gente vai guardar conosco. Quando a gente supera o desafio, nós temos que recordar e avaliar e guardar conosco os momentos bons, momentos de alegria, os momentos divertidos. Jamais guardar aquele momento de sofrimento no leito. Ah, aquela imagem do meu ente querido entubado na UTI. Tudo bem, ele entubou, ele não conseguiu vencer ali essa luta, acabou desencarnando. Era a vontade de Deus. Lembrem, nada acontece por acaso. Lembrem disso. A gente tem o dia certinho, o momento certinho e o motivo certo para desencarnar. Isso é fé. A gente tem que ter isso com a gente, né? Essa pandemia, a gente sabe que essa pandemia aqui está fazendo esse processo, é mais de um monte de processos desses desencarnes coletivos das pessoas que precisam passar por isso por N motivos lá atrás. E não há o que a gente tem que fazer. E a gente também não tem que ficar lamentando. Vamos guardar, honrar a memória dos nossos entes queridos sempre. Mas lembrar dos momentos positivos. Então, ter fé que a nossa vida está na mão de Deus, na mão de Jesus, que a gente escolheu passar por tudo que a gente passa, né? E agora vamos ver se vocês já pegaram a ideia. Tudo isso tem uma palavrinha por trás. Vamos ver se no chat se alguém já descobriu aqui. Elka chegou perto, não é bem... É bem isso. O pessoal tá falando de ação e reação e tal. Não é bem isso. Gente, a palavra, no fundo aqui, é gratidão. Eu sei, lógico, eu não podia deixar assim tão na cara, né? Então, a ideia é essa. Por que gratidão? Porque nós temos, quando a gente reflete, quando a gente guarda as coisas positivas das nossas dificuldades, primeiro, a gente tem que ser grato pelas dificuldades que a gente passa, porque é por ela que a gente evolui. A nossa vida verdadeira, e eu já falei isso nas outras palestras, é a vida espiritual. E quando a gente evolui, a gente dá um passo adiante na nossa vida espiritual. Então, nós temos que ser agradecidos pelas dificuldades que nós temos. Nós temos que ser agradecidos pelas dificuldades que a gente passa e pelas conquistas, pelas vitórias. E é isso que a gente tem que guardar. Porque uma pessoa verdadeiramente agradecida é aquela que não inveja as coisas dos outros, é aquela
pessoa que é feliz com o que tem, que quando avalia as coisas, guarda as coisas positivas, porque não fica lamentando que não conseguiu conquistar, não fica lamentando se um ente querido se foi ou não, ou aquele emprego que não conseguiu. Então a gente tem que ser agradecido pelos desafios. Essa é a palavrinha aí no fundo. Lógico, resignação faz muito sentido. Vocês falaram aqui aprendizado, aceitação. Claro, aceitação com certeza, evolução, mas a gente tem que ser grato. A verdadeira gratidão não é aquela que a gente posta no Facebook com a mãozinha junta, não. A verdadeira gratidão é a nossa fé que tudo que está acontecendo com a gente está escrito, é a mando de Deus e a gente agradece. Quando a gente agradece os desafios e os perrengues que a gente passa e as dores que a gente sofre, a gente tem a verdadeira gratidão, porque é nesses itens que a gente está evoluindo no caminho da nossa vida espiritual melhor. Veja, lembrem, a nossa vida verdadeira é espiritual. E quando a gente está caminhando na evolução da vida espiritual, nós temos que ser sempre gratos. Legal? Então fica aqui o meu desejo maior de gratidão. Essa palestra requer muita reflexão, tá bom? Porque eu sei que é difícil de aceitar isso, é muito difícil, a gente é ser humano, realmente tem essa dificuldade de aceitar muita coisa que acontece com a gente, mas quando a gente começa a ter a verdadeira gratidão de que a gente está evoluindo, a gente está indo no caminho certo. Legal? Muito obrigado. E vamos agora para os nossos momentos de vibração com o Badaró. Vamos lá, então, pessoal. Ótima palestra do Thales, deixou a gente para meditar. Vamos ter muita coisa para meditar de hoje para amanhã e a semana inteira. E vamos, então, buscar deixar os nossos copinhos com as águas para fluidificar. Quem não deixou ainda vai buscar correndo. Dá tempo de pegar, de trazer. E aqueles que precisam deixar água para parentes, que às vezes não possam estar presentes no nosso evangelho, ou pessoas que às vezes estão no hospital, a gente pode deixar o nosso copinho, a garrafinha aqui presente para poder, então, fluidificar as nossas águas pelas correntes médicas que nos assistem e que estão conosco, né? Então vamos lá. Como sempre, doamos as nossas energias nas mãos do Mestre Jesus. Energias estas, ectoplasma, amor, fluido vital, tudo depositado na mão do Mestre Jesus. Como a gente doa? Mentalizando Jesus e mentalizando as energias como ondas que saem de nós e vão chegando às mãos do Mestre Jesus. Tudo isso possibilita aos amigos do plano espiritual, às correntes médicas, utilizarem essas nossas energias que nós podemos doar para chegar até lá e aí serem redistribuídas inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todos os países, para todos os locais do nosso planeta. Vamos vibrar por todos os refugiados de guerra que possam encontrar governantes locais para se reinstalarem e para iniciarem as suas vidas. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, pelos nossos governantes possam encontrar através do diálogo, através do trabalho conjunto, o movimento para desenvolver o nosso Brasil, para ampliar a saúde com hospitais, com médicos, a toda a população brasileira, para expandir a educação a todos aqueles que querem estudar e que possam ter uma educação de qualidade, e vamos vibrar também para que chegue alimentação à mesa de todos os brasileiros. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, que as correntes médicas possam ajudar a todos esses irmãos, levando a cura, levando a saúde, levando a restauração dos seus corpos físicos e espirituais. Vamos aproveitar para vibrar também por todos aqueles cujos nomes se encontram no nosso chat de hoje. Todos aqueles irmãozinhos com problemas
graves de doença, cujas vibrações foram pedidas, que aqui sejam... recebam essa vibração de amor, recebam essa vibração de cura, recebam esse fortalecimento, né? Façamos uma vibração especial pela Dona Vera, né? Dona Vera Domingues, que tem tido muitos problemas de dores na coluna, dificuldade para andar em movimento, que ela receba as bênçãos de Mestre Jesus para ter uma força extra e as suas dores serem minoradas. Vivemos pela nossa querida Vivi Evangelista também, que também está com problema de coluna grave, também possa ser atendida pelos amigos do mundo espiritual, né? Vibremos pela mãe do nosso querido Claudiomir Laza, Dona Erci Laza, que também está com problema grave de coração. Receba ela o carinho de Mestre Jesus, o carinho das correntes cardiologistas do mundo espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com Covid em todos os hospitais. Recebam eles paz, amor, carinho, proteção, ajuda dos pneumologistas para se recuperarem, para seguirem em frente no novo caminho. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos. Todos os detentos se arrependam dos seus males praticados, recebam amor, paz e carinho, procurem renovar as suas vidas, recomeçar as suas vidas com muito amor, com muita força, com muita energia positiva. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que todos esses irmãos possam ser atendidos pelas correntes de Mestre Jesus. Possam eles ser resgatados, possam eles encaminhados às colônias do mundo espiritual, a hospitais, onde possam receber a paz, o amor e o carinho necessários. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de drogas ou de cigarro, que possam ter como bússola de suas vidas o Evangelho do Mestre Jesus para seguirem em frente e se recuperarem. Vibremos por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que o teu evangelho, mais uma vez, seja a bússola a direcioná-los no caminho do amor, do crescimento e do evangelho. Vibremos também por todos aqueles todos os lares em desarmonia, todos esses lares recebam a tua luz branca, abençoando-os, acalmando a todos que ali residem, que o equilíbrio possa voltar a existir, que possam estar todos em paz e harmonia. Vamos vibrar também por todos, pela paz entre todas as religiões, que a paz de todas as religiões receba muito amor, muito carinho, e todos os dirigentes de religiões possam entender que o Deus é único para todos nós, que o que ele quer é a paz entre os homens. Vibremos também por todas as pessoas desaparecidas, que os grupos de resgate possam ser intuídos na direção a encontrar adultos e crianças desaparecidos e resgatá-los e devolvê-los às suas famílias. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Todos eles recebam em seus corações a paz de Jesus, a paz e o amor que tanto precisam para dar continuidade às suas vidas. Vibremos pelos nossos desafetos, quer seja desta encarnação ou de encarnações anteriores. Mestre Jesus, que os teus mensageiros celestiais levem o nosso pedido de perdão, levem o nosso sinto muito pelo que fizemos de errado e que levamos ao prejuízo a esses nossos irmãos. Possam eles receber muito amor, muito carinho, nos perdoar, possamos seguir em frente na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho. Vibremos agora, finalmente, pelos nossos lares, que a tua luz branca possa esterilizar, limpar, cristalizar todos os ambientes da nossa casa. Banheiros, cozinhas, quartos, sala, tudo aquilo que necessitar de esterilização, eliminando miasmas, eliminando fluidos deletérios, todos eles possam ser retirados da nossa casa, queimados no fogo Kundalini, e que os irmãozinhos que possam estar aqui, trazendo a desunião, possam ser encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus para esclarecimento, para orientação num caminho melhor a seguir.
e vibremos finalmente por nós mesmos. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, tranquilizando-nos, tirando-nos energias negativas, tanto do nosso espírito quanto do nosso perispírito e corpo físico. Tudo seja limpo com a tua luz, Mestre Jesus, trazendo equilíbrio, paz e amor. Vibremos agora. Vamos pedir agora às correntes médicas do espaço que possam fluidificar as águas sobre as nossas mesas. Esses fluidos positivos para as nossas curas sejam derramados sobre as nossas águas e as águas a quem nós colocamos para a fluidificação no dia de hoje. Vamos agora fazer as nossas vibrações, em especial pelos nossos grupos de vibrações, onde já constam os nomes de todos que vocês já me enviaram antecipadamente. E os de hoje, do chat de hoje, já fizemos as vibrações. Então vamos lá. Vibremos então inicialmente por aqueles que se encontram com Alzheimer, com Parkinson ou com AVC. Todos esses irmãos possam receber dos terapeutas do mundo espiritual, dos neurologistas, a energia, o tratamento necessário para seu reequilíbrio, para poderem dar continuidade às suas reencarnações, que os seus cuidadores cuidem deles com muito amor, com muito carinho, para que eles possam ter uma vida tranquila. Vibremos agora por todos aqueles que se encontram com câncer, que os oncologistas do mundo espiritual possam ajudá-los, acompanhar o seu tratamento de rádio e de quimioterapia, que tenham o menor de efeitos secundários possíveis, que eles possam serem curados, seguirem em frente e se recuperarem das suas doenças. Vamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram com o Covid, que os pneumologistas do espaço possam ajudá-los, possam trabalhar nos seus pulmões, eliminando os coágulos sanguíneos, permitindo o perfeito funcionamento dos pulmões, que esses pulmões possam se recuperar a cada dia mais, para que eles possam voltar às suas vidas com suas famílias. Vibremos por todos aqueles que têm problemas ortopédicos, que os ortopedistas do mundo espiritual possam recuperar as suas cartilagens, quer seja de coluna, quer seja de braços ou de pernas. Todas essas cartilagens sejam recuperadas, sejam repostas, para que eles possam ter seus melhores movimentos e voltar a andar ou se locomover sem dores. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram com problemas emocionais ou de depressão. Todos esses irmãos possam ser atendidos pelos terapeutas do mundo espiritual, pelas correntes dos franciscanos, correntes dos samaritanos ou pelas correntes médicas. E que eles possam ajudar esses irmãos nas suas noites de sono, conversar com eles, reanimá-los, fortalecê-los e permitir que eles sigam em paz e voltem às suas vidas, saindo dessa depressão, saindo dos seus problemas emocionais, como disse o Tales, tendo gratidão pelo que passaram, mas seguirmos com força, com energia, com coragem para superar tudo isso e seguirem em frente. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que têm problemas de saúde e diabetes, que todas essas pessoas recebam dos amigos do mundo espiritual muita energia, muita força e muito carinho. Vamos vibrar então pelos desencarnados, tanto os suicidas quanto os desencarnados, que possam receber o socorro das caravanas socorristas de Mestre Jesus. Possam eles ser resgatados, possam ser eles ajudados a seguirem em frente na direção que mais for correta para o seu encaminhamento. E assim, queridos irmãos, nós vamos agradecendo por mais esta noite que estivemos aqui na presença do Mestre Jesus, dos seus mensageiros celestiais, que com muito amor e com muito carinho nos atenderam nesta noite. Deram um suporte espiritual para todos nós, tanto nós que estamos aqui nesta coordenação, quanto para todos vocês, meus amigos, que unidos fazemos a força, a energia, a paz e o carinho deste Evangelho do Mestre Jesus. Que Deus Pai os abençoe, que Deus Pai os ilumine, agora e sempre. Que assim seja.
Queridos amigos, tenham uma ótima semana, que todos possam iniciar a sua semana com muito amor, com muita fé e com muita energia, e possamos estar juntos na terça-feira no grupo de estudos, na quarta-feira no Evangelho, que dessa vez será feito a palestra com o Luiz Armando, e no outro domingo estaremos de volta com vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita paz, muito amor, uma ótima semana a todos. Um beijo para vocês. Um beijo para todos, uma ótima semana abençoada. Muito obrigado pelo carinho no chat, eu estava lendo as mensagens aqui, muito obrigado mesmo, viu? Um beijão aí, e na próxima semana estarei aqui como ouvinte do ladinho de vocês aqui, mas no meu computador. Beijos!